A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje vamos ver aqui muita coisa bacana. Vamos falar um pouquinho sobre quem é a mulher de Apocalipse capítulo 12, né? Porque lá diz que ela foge para o deserto. Que deserto é esse? O tempo que diz lá, quanto tempo que vai ser? Qual é o contexto disso tudo? Nós vamos analisar aqui, pessoal, a fundo, um pouquinho da história, tá? Também da perseguição que o diabo sempre fez a Israel, ao povo judeu, perseguindo no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos, sempre teve essa perseguição. E por causa do próprio Israel. Se você analisar e estudar a história do povo judeu, você vai ver que quando o judeu ele se propunha a obedecer a Deus, a colocar Deus em primeiro lugar, sempre Deus abençoava eles sempre eram bem-sucedidos. Porém, quando Israel se deixava enganar, muitas vezes na idolatria e tudo mais, aí você vê que tem realmente altos e baixos. Deus permitia que os inimigos até mesmo viessem a levar Israel em cativeiro, até mesmo matar muitos deles. E era tudo. Porque a Bíblia diz, né, meus queridos, que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Isso é uma regra básica de Bíblia e não dá para fugir a isso. Então, o que a gente planta, a gente acaba colhendo. E você sabe também que a gente tem estudado aqui que Mateus 24, inclusive vamos começar por Mateus 24. Mateus 24 não se refere à igreja de Cristo, se refere aos judeus. E lá Jesus ele fala a respeito desse contexto de Apocalipse 12. Então a gente vai começar por lá para você entender direitinho, tá? Vou compartilhar aqui a tela para você ver. Vamos ver primeiro esse versículo aqui do Mateus 24. Mateus 24, versículo 15. Aqui, ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de quem falou o profeta Daniel. Aqui no canal, eu ainda não fiz estudo com vocês sobre as 70 semanas de Daniel. Nós vamos fazer em breve aqui, tá? Mas, resumindo para você, lá fala das 70 semanas e lá é profetizado que as 70 semanas que estão determinadas sobre o teu povo, falando isso para Daniel. E o povo de Daniel é quem? São os judeus. Daniel, ele era judeu. Só para você entender. Então, por isso que Jesus está falando aqui. Quem lê Daniel, entenda, tá vendo? Então, ele está falando aqui, ó, quando vocês verem que a abominação da desolação, de quem falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Que viria um príncipe que verdadeiramente iria fazer um concerto, uma aliança com muitos, e passando a metade da semana, ele iria se assentar no trono de Deus, se proclamando o próprio Deus e tudo mais. Isso fazendo menção a Apocalipse. A gente vai ver isso aqui hoje um pouquinho, tá? E mais para frente com mais ênfase, né, nesse texto aí de Apocalipse 13. Mas hoje vamos se deter aqui. Então Jesus está falando, ó, quando vocês, resumindo, quando vocês verem o anticristo se assentando, de quem falou o profeta Daniel, se assentando no lugar santo, ou seja, no templo de Israel. Sim, o terceiro templo de Israel, ele será construído. Isso é certo. E vai ser parte até mesmo do acordo de paz que o anticristo ele vai conseguir fazer entre Israel e o povo árabe, os muçulmanos. O anticristo ele vai conseguir fazer que haja paz entre esses dois povos, coisa que nunca ninguém conseguiu. E vai ser um dos motivos pelo qual ele vai ser aclamado o Messias, ele vai se fazer passar pelo Messias, e os judeus eles vão aceitar isso. Eles vão entender que ele é o anticristo, ele é o Messias, melhor dizendo. Ah, pastor, mas como que Israel vai se enganar assim? Você sabe que Israel não recebeu Jesus. Jesus ele falou assim, ó, eu venho em nome do meu Pai. Outro virá em seu próprio nome e vocês vão receber. Quer dizer, vamos recapitular aqui. Ó. Eu venho em nome do meu Pai e vocês não me recebem. Eles não receberam Jesus. Eles não aceitaram Jesus. Eles não acreditaram que Jesus era quem realmente ele estava falando que era. Então Jesus falou assim, ó, outro virá em seu próprio nome, que é o anticristo, que é justamente a abominação da desolação, de quem falou Daniel. E vocês vão receber. Justamente.
eles vão assinar o Tratado de Paz, entendeu? Achando que esse cidadão, né, o anticristo, ele é o Messias aguardado nas Escrituras. E por que que... Aí depende, você se pergunta, pastor, mas por que que Israel não compreendeu que Jesus era o Messias? Porque na Bíblia, no Antigo Testamento, há várias promessas, profecias, sobre a vinda do rei dos judeus, que reinaria do trono de Davi, entende? Então, na cabeça deles, o Messias, quando viesse, o Messias viria para tomar o reinado, para reinar mesmo nessa terra e tomar o reinado de Roma, que Roma era o principal adversário, né? Era o perseguidor maior na época aí do povo judeu. Então, o que acontece? Um dos motivos também pelo qual Judas ele traiu Jesus. Né? Ele traiu Jesus porque ele começou a achar o quê? Que quando ele começou a ver que Jesus estava falando de morrer na cruz, aquela coisa toda, aí a cabeça de muitos entraram em parafuso. Por quê? Porque eles não conseguiram entender que, por exemplo, as profecias do livro de Isaías também diziam respeito ao Messias. E lá fala homem de dores, como uma ovelha muda levada ao matadouro, sem parecer e sem formosura, entende? Então essa parte, o Messias, ele tem dois aspectos. Essa parte, que foi a primeira vinda dele aqui, que ele veio como homem, né? Jesus veio como homem a essa terra. Então essa etapa era de sofrimento, era para poder realmente carregar os pecados das pessoas. E essa outra parte que a Bíblia também faz a profecia, que é o que o judeu está esperando ainda, de respeito ao reinado de Jesus no milênio. Só que isso aí é depois da grande tribulação. Isso aí faz parte da segunda vinda do Messias. Que a primeira vinda, você sabe, ele veio e qual foi o resultado? Foi crucificado. Entendeu? E eles não entendem isso. Então, para eles, o Messias ainda vai vir. E por isso que ele vai ser enganado, por isso que eles vão ser enganados aqui pelo falso Cristo, né? O falso Messias. Então é isso aqui que o Senhor Jesus está explicando aqui. Então ele fala que quando acontecer isso, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aí é mais uma coisa para a gente enfatizar aqui, pessoal. E deixa eu até falar aqui, independente da minha visão ser uma visão pré-tribulacionista, que nós acreditamos que a igreja não passa pela grande tribulação, existe a corrente mesotribulacionista, né, o mid-tribulacionista, que acredita que a igreja vai passar pela metade da grande tribulação e na metade ela vai ser arrebatada. E existe o pessoal também, os irmãos, que são pós-tribulacionistas. Então eu vi até uns comentários aqui, acho que foi no nosso primeiro vídeo, né? Um irmão meio alterado. Não é para brigar, não, gente. Irmãos, nós somos irmãos em Cristo. Como eu falei aqui no início do estudo, a escatologia ela dá margem para interpretações. Isso não quer dizer, por você acreditar diferente, que né, nós que acreditamos na igreja sendo poupada da grande tribulação, ou vocês, pós-tribulacionistas, né, que acreditam que a igreja vai passar, não quer dizer que um ou outro seja herege, ou esteja falando heresia, ou esteja mudando a palavra de Deus. A escatologia, né, se você estudar um pouquinho melhor sobre a escatologia, você vai entender que a escatologia ela dá margem para isso. Por isso que tem três correntes. E todas três têm pontos a defender. Entende? Então isso aqui não vai ser motivo para ninguém ir para o inferno, não, gente. Porque no final das contas, sabe o que vai fazer diferença? O que vai fazer diferença é a pessoa realmente ter o coração em Cristo, independente se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação, o importante é você ser de Jesus, entendeu? Então, isso aqui são pontos de vista e nós argumentamos dentro do contexto bíblico, tá? Então, o que acontece? Aí vamos lá, para o contexto bíblico. O Senhor Jesus está orientando aqui, ó, que quando acontecer isso, aqueles que estiverem na Judéia fujam para os montes. Obviamente que Jesus está dando uma orientação aqui para os judeus. Entendeu? Então é um texto bem claro. E tem outros textos também. Eu vou fazer um outro vídeo, tá? Sobre pré-tribulacionismo e
pós-tribulacionismo e argumentando todos os versículos que eu conheço, tá? Que me faz acreditar e que me faz ser pré-tribulacionista. Eu vou fazer um vídeo desse aqui no canal, tá bom? Trazendo esse estudo aí. Aí você tira as suas conclusões. O que tem mais base bíblica? O que é mais plausível? Então a gente vai entender isso aí. Mas vamos voltar para o tema de hoje, para o estudo. Então ele está orientando aqui, quando acontecer isso, fujam para os montes, se quem estiver no telhado não desça para tirar alguma coisa da sua casa, e entre outras orientações aqui. E ele está falando aqui, isso que ele está falando acontece lá no Apocalipse 12, que é justamente aqui. Vamos lá. Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Aqui é aquilo que eu falei. A escatologia, ela é assim, tá? Então, quando você estuda a escatologia, é interessante você estudar todas as correntes dentro de um assunto. Nesse assunto aqui, por exemplo, da mulher, tem 3 correntes principais. Tem o pessoal que acredita que essa mulher é a igreja. Tem o pessoal que acredita que essa mulher é Maria. E tem o pessoal que acredita, né, os pré-tribulacionistas acreditam que essa mulher é Israel. E por que nós acreditamos assim? Porque, veja bem, aqui ó, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Isso aqui é exatamente o que José ele viu lá no sonho, lá em Gênesis 37, aqui ó. Gênesis 37, capítulo 37, versículo 9. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse, eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol, se referindo ao pai dele, a lua, se referindo à mãe, e a 11 estrelas, que se referia aos seus 11 irmãos, e ele sendo a 12ª estrela, obviamente, tá? Se inclinavam a mim. E isso aqui aconteceu. Você sabe a história de José. Ele foi vendido por seus irmãos como escravo e tal, mas lá Deus exaltou ele soberanamente. Ele chegou a um posto que abaixo de Faraó, quem mandava lá era ele, chegou a ser governador, e aconteceu os anos lá de fome, 7 anos de fome, que foram previstos também pelo próprio José, e isso aqui realmente aconteceu, porque isso aqui, pessoal, tanto o pai de José, a mãe e os seus irmãos, juntamente com ele, representava todo o povo de Israel nessa época. Eles são os patriarcas, entende? E justamente eles foram até o Egito pedir, clamar por ajuda, né? por comida, quando chegaram lá encontraram quem? Encontraram José. Então se inclinaram a mim. E se inclinaram porque eles não sabiam que era José, achavam que era um governador, um egípcio e tal, e se inclinaram. Então isso aqui se cumpriu. E exatamente, se você for ver aqui, é exatamente o que está escrito aqui no capítulo 12 de Apocalipse. Aqui, ó. Uma mulher vestida de sol, representando o pai de José. Tendo a lua, representando a mãe. Uma coroa de 12 estrelas, representando a cada tribo de Israel. Tá vendo? Vocês estão entendendo? Então, obviamente, que esta mulher aqui, ela é Israel. Ela representa Israel. E por que eu não acredito que seja a igreja? Porque, entenda bem, se a gente ver aqui o contexto, aqui, ó, essa mulher, ela estava o que aqui, pessoal? Ó, ela estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar luz. Ou seja, a gente sabe a história. Essa mulher, ela gerou quem? Ela gerou um filho varão. Aqui o texto ele vai falar. E nós sabemos que esse filho varão é quem? Foi quem? O Senhor Jesus. Então, entenda bem, por que não é a igreja? A igreja não gerou Jesus. Jesus gerou a igreja. A igreja, ela veio de Jesus. Jesus, ele veio de Israel. Entende? Da tribo de Judá, que é uma das estrelas, né? Das 12 estrelas aqui, representadas aqui nessa simbologia. Então, essa mulher aqui, agora com entendimento, ela representa Israel. Aí vamos continuar a leitura. Versículo 3. E viu-se outro sinal no céu,
E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Isso aqui fazendo menção da queda, né, de Satanás e seus demônios. A Bíblia ela faz menção que o diabo ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos que caiu, foram expulsos juntamente com ele. E lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E por causa desse versículo aqui, pessoal, né, a igreja de Roma, ela acredita que isso aqui seria Maria. Mas o que, que acontece? Como nós, que somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos, né, na corrente futurista, o que, que é isso? Quer dizer que todos os eventos de Apocalipse, né, boa parte deles vão acontecer. Não já aconteceram, como os preteristas eles acreditam. E aqui faz menção exatamente da situação lá, lembra quando Jesus estava para nascer? Que o Herodes queria porque queria matar Jesus a todo custo? Então, foi uma das tentativas do diabo. Eu até falei na igreja uma coisa importante. O diabo, quando Jesus era criança, aqui nessa situação, o diabo queria matar Jesus, porque sabia que Jesus vinha e assim, ele iria ser o responsável pela derrota eterna dele. Então ele não queria deixar isso acontecer. Por isso até que ele usou Herodes, o rei na época, para fazer uma perseguição, matou criança pra caramba, tudo para poder tentar matar Jesus. Só que não conseguiu, tá? E quando Jesus ele estava naquela situação de ir para a cruz e tudo mais, ali o diabo ele já não queria matar Jesus. Muitas pessoas às vezes pensam ao contrário, mas Jesus morreu na cruz. Então, mas assim, se você analisar todas as torturas, tudo aquilo que aconteceu no caminho até a crucificação de Cristo, mostra que o diabo ele usou táticas, usou aquelas pessoas ali para usar de até mesmo tortura, para fazer com que Jesus desistisse. Entende? Porque se Jesus desiste, aí, meu querido, se Jesus deixa, por exemplo, uma mágoa entrar no coração dele na hora que ele está lá pregado na cruz, aquelas pessoas, boa parte daquelas pessoas, as mesmas pessoas que fizeram festa quando Jesus entrou em Jerusalém, estavam lá, né, escarnecendo de Jesus. Na hora de escolher o Barrabás, um criminoso, que é uma outra simbologia também, né? Porque, por exemplo, aquele criminoso ali, ele seria morto. Com certeza ele seria morto, julgado e morto. E Jesus acabou morrendo no lugar do Barrabás, porque Barrabás foi solto. Mandaram escolher quem ia liberar. Então Barrabás foi solto, quem teve que morrer foi quem? Jesus. Isso aqui simboliza também a nossa vida, né? Porque nós éramos para morrer por causa do pecado de Adão. E Jesus pegou e foi nosso substituto. Ele morreu na cruz no nosso lugar, entendeu? Então também ali tem uma simbologia. Mas enfim, mas eles não escolheram Jesus, eles escolheram um bandido. E isso tudo, meus irmãos, incentivado pelos escribas, pelos fariseus daquela época, pelos sacerdotes, os rabinos daquela época. Porque queriam matar o Senhor Jesus. Eles não aceitaram Jesus de jeito nenhum. Para eles, Jesus era um mentiroso, era um falsário, era um charlatão. E você vai entender isso melhor, agora mais para frente no estudo, você vai entender esse contexto todo, que eu vou começar a fechar os textos aqui para você entender. Então vamos lá, aqui ó, versículo 5, e deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, fazendo menção aqui ao milênio. Ele há de reger todas as nações com vara de ferro, que é o milênio, que é uma outra parte da escatologia do livro de Apocalipse que nós vamos estudar mais para frente. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então isso aqui fazendo menção à crucificação de Jesus. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, né? E depois Jesus, você sabe que Jesus ele foi arrebatado para Deus, né? Ele foi assunto aos céus. Versículo 6. Agora preste atenção. E a mulher fugiu para o deserto, que é justamente isso aqui que Jesus orientou aqui, ó.
Quando vocês virem a abominação da desolação, Mateus 24, 15, que falou o profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. É exatamente isso aqui. E por que que a mulher, por que que Israel fugiu para o deserto? Presta atenção. Você lembra que eu falei? Israel vai aceitar o tratado de paz que o anticristo vai propor, achando que ele é o Messias, certo? Certo. Nesses primeiros 3 anos e meios da grande tribulação, que a Bíblia chama de tribulação, os primeiros 3 anos e meios. Os últimos 3 anos e meios, a Bíblia chama de grande tribulação. Porque Jesus ele falou, fez comparação ali mesmo, Mateus 24, sobre princípio de dores de parto. A dor de parto é assim, ela começa mais leve, aí vai gradativamente vai aumentando, até que fica aquela coisa de louco, né? As irmãs que o digam. Então o que acontece? É justamente o que vai acontecer durante 7 anos. Então a tribulação, ela começa ali, né, com os princípios das dores, logo no início, os 3 primeiros anos, 3 anos e meios. Nesses 3 anos e meios, o Senhor Deus ele vai levantar 2 profetas, que são chamados em Apocalipse as 2 testemunhas. Nós vamos estudar mais a fundo sobre esses personagens mais para frente. Está no Apocalipse capítulo 11. O que que acontece? Essas 2 testemunhas, esses 2 profetas, eles vão ter, né, vão fazer sinais, aquela coisa toda. Inclusive, os mesmos sinais que tanto Moisés fez, como também o Elias, fazer descer fogo do céu, o Elias, no caso, e o Moisés transformar água em sangue do mar, né? Então eles vão ter esses sinais. E por isso que alguns estudiosos acreditam que essas 2 testemunhas serão Moisés e Elias. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Mas o que acontece? Independente de quem seja, são 2 profetas e são 2 judeus, que são a Bíblia chama de 2 oliveiras, referindo-se aos judeus. Pois bem, então eles, o que eles vão fazer? Eles vão pregar o evangelho do reino. E o anticristo não vai poder tocar neles. Não vai poder impedir. Eles vão pregar. E o que eles vão pregar? Eles vão pregar justamente o evangelho do reino. E o que é o evangelho do reino? Eles vão pregar exatamente isso aqui, pessoal. Lembra aquele Jesus que vocês crucificaram? Ele é o Messias, ele é o verdadeiro Messias. E ele vai voltar, ele está voltando para poder implantar o seu reinado aqui nessa terra. Essa vai ser a pregação. E os judeus vão escutar essa pregação. Eles vão ouvir. Não vão gostar. A Bíblia diz que quando, logo no final dos 3 anos e meios, chegando ao final, o anticristo vai ter o poder, vai ser liberado para poder matar essas 2 testemunhas. Vai matar. E não vai deixar que se sepultem eles. Eles vão ficar lá aonde Jesus foi crucificado, em Jerusalém, eles vão ficar na praça ali, à vista de todo mundo contemplando. A Bíblia faz até menção que todo mundo vai contemplar. Aí, alguns anos atrás, né, quando, por exemplo, eu comecei a estudar escatologia, que não tinha internet, nem nada disso, as pessoas às vezes ficavam meio assim confusas. Como que todo mundo vai ver? Quem tiver, por exemplo, aqui no Brasil, como vai ver, né? E tal. Agora, com o advento da internet, fica mais fácil de você entender como que vai ser isso, né? Transmissões ao vivo ali em tempo real. E diz que a maior parte das pessoas espalhadas pelo mundo afora vão contemplar aquilo, vão, sabe, até dar presentes uns aos outros, festejando, porque essas 2 testemunhas, aquilo que elas falavam, perturbava essas pessoas. E isso para os judeus, tá? Ouvir que, não, Jesus que é o verdadeiro Messias, vai voltar e vai reinar aqui nessa terra e tal, para eles era uma afronta isso. Então vai incomodar muito eles, até porque eles vão estar achando que o anticristo é o Messias. Vocês estão entendendo? Só que, quando eles morrem, a Bíblia diz que eles ficam 3 dias mortos lá. Ao 3º dia, Deus envolve eles com o poder e eles ressuscitam na frente de todos. Vai ser uma coisa pública. Todos vão ver aqueles 2 homens serem ressuscitados por Deus. E vai ter uma voz do céu, a voz do próprio Deus, subir para cá. E eles vão subir para os céus. Aí vai cair a ficha de Israel, dos judeus. Eles vão entender, porque eles vão lembrar daquilo que aquelas 2 testemunhas pregavam. Eles pregavam o quê?
que Jesus era o verdadeiro Messias, que eles crucificaram, que Jesus ia voltar e que ele iria reinar sobre aquela terra, até cumprindo a profecia que o verdadeiro rei de Israel reinaria do trono de Davi. Entendeu? Aí quando acontecer isso, vai cair a ficha. Porque eles vão ver que foi um ato de Deus aquilo. Então, obviamente, aquilo que eles pregavam era a verdade. E eles vão se arrepender. Vai bater desespero, aí vão lembrar-se das coisas, das palavras e tudo mais, e acontece o quê? Eles vão entender, poxa, então esse daí não é o nosso Messias. É um impostor. E o que eles vão fazer? Eles vão fugir. E o anticristo, sabendo disso, porque quando essas duas testemunhas são ressuscitadas, para o anticristo é uma grande derrota. Porque vai desmentir tudo aquilo que ele estava falando. É onde ele vai se centrar, ele vai se assentar no trono de Deus, lá dentro do templo de Israel, o terceiro templo de Israel, vai ser erguida uma imagem dele e ele vai exigir adoração. Ou seja, não foi no jeitinho, agora vai ser por força. Aí Israel foge para o deserto. Presta atenção aqui, ó. E a mulher, Israel, fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Esses 1260 dias, no calendário judaico, equivale exatamente a 3 anos e meio, que é justamente os 3 anos e meio da grande tribulação. Israel vai ficar no deserto e Satanás, por mais que ele queira, ele não vai conseguir fazer mal a Israel. Entende? Aí, para você entender, tá? Quando passarem, já estiver chegando o finalzinho da grande tribulação, Jesus está pronto para voltar. O que vai acontecer? Israel, no deserto, o anticristo, ele vai reunir as nações e todos vão contra Israel no deserto, para cercar Israel, fazer um cerco e destruir Israel. E isso já aconteceu até na história, tá? No ano 70, o general Tito Vespasiano, filho do imperador Vespasiano, o imperador Vespasiano, ele foi proclamado imperador quando Nero, que era o antigo imperador, morreu. Aí ele foi colocado no lugar. Então aí o filho dele, o Tito Vespasiano, ficou encarregado de fazer guerra a Israel, que foi no ano 70. Você lembra naquele estudo que eu dei para vocês, que eu falei que o Senhor Jesus ele falou, quando ele viu o templo, não ficará pedra sobre pedra, ele estava profetizando justamente, está lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 1, se eu não me engano. Ele estava profetizando justamente, a gente está até com o Mateus 24 aqui, ó. Aqui, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Um templo bonito, né? Aquela coisa toda. Aí Jesus aqui, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? O templo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Ou seja, ele está fazendo aqui uma profecia do que aconteceria no ano 70, justamente nessa situação que eu estou falando para vocês. Então, o Tito Vespasiano, juntamente com legiões de soldados, cercaram, sitiaram Jerusalém. E, obviamente, eles não podiam sair, não podiam... né? Então, a alimentação foi ficando escassa. Tem vários relatos, assim, bárbaros, tá? De coisas que aconteceram durante esse período. Então, ali, segundo o historiador Flávio Joséfo, foram mortos um pouco mais de 1 milhão, 100 e poucos mil judeus. Vamos botar aí 1 milhão, arredondar. 1 milhão de judeus. E se a gente analisar, poxa, muita gente poderia ter pensado, né? Poxa, lá foi a grande tribulação e esse Tito Vespasiano, ele foi um anticristo. E de certa forma foi. Como o João falou, há vários, né, anticristos, ele fala no plural. Logicamente não fazendo menção ao anticristo aqui do Apocalipse. Porque isso aqui vai ser uma pessoa, um líder político.
tá? Obviamente que ele está falando isso, por quê? Porque o espírito do anticristo, ele já se faz presente, já há muito tempo. Agora, a pessoa que vai ser, aí ninguém sabe, entendeu? Depende muito de quando for acontecer. A verdade é que ele vai escolher uma pessoa. Por exemplo, se fosse na época de 1941, seria o Hitler, que foi um outro massacre judeu. Vocês lembram? A barbaridade. Aí o pessoal que achava que a calamidade foi uma calamidade. Poxa, 1 milhão de judeus mortos. Muita coisa, gente. Mas aí você vem para 1941 a 1945, na Segunda Guerra Mundial, onde Hitler, o evento conhecido como Holocausto, ele promoveu uma das maiores calamidades que pode ter acontecido. E o alvo principal, teve outros povos também, mas assim, o principal foi os judeus. Foram os judeus. Os judeus, eles foram tirados de suas casas, todos os pertences, perderam tudo, e foram colocados para viver num gueto. Uma superpopulação lá, viviam de forma ali precária, tinham que trabalhar de forma escrava. Muitos judeus morreram por exaustão de trabalho, de tanto trabalhar por exaustão, a pessoa morria. Aí você veja, 1 milhão no ano 70, quando Jerusalém e o templo foram destruídos. No Holocausto, sabe quantos judeus morreram? 6 milhões de judeus. Esse pessoal já estava achando que lá já tinha sido muito. 6 milhões de judeus. Entre eles, 1 milhão de crianças foram mortas, assassinadas. 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens fuzilados, né? No final lá, quando eles iam ver, já estavam vendo mais ou menos que iam ser derrotados, que aquilo ia acabar, o que eles fizeram? Pegaram e criaram umas câmaras, tipo um chuveiro gigante, um lugar, um reservatório assim para o pessoal. Uma maldade, pessoal. Falaram para as pessoas, não, vai tomar banho, não sei o quê. Aí o pessoal entrava lá achando que ia tomar banho, era um gás e matou lá em câmara de gás para poder dizimar valas. Coisa bárbara. Muita gente naquela época, de repente, já estava pensando que as coisas do Apocalipse estavam se cumprindo, entendeu? Porque, obviamente, que Hitler foi um tipo de anticristo. Agora, preste atenção numa coisa. Os preteristas, né, eles dizem que boa parte do Apocalipse já se cumpriu, até fazendo menção a esses fatos que eu estou contando para vocês. Só que o Senhor Jesus, ele foi claro. Nunca houve e nem nunca haverá tribulação, sofrimento, igual haverá na grande tribulação. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Que tudo que aconteceu no ano 70 e tudo que aconteceu em 1941 a 1945, na Segunda Guerra Mundial, não chegará perto do que vai acontecer durante a grande tribulação. Entende a seriedade da coisa? Israel está preservado. Então o que acontece? Quando Israel está lá, encurralado, como eles estiveram lá no ano 70, pelo Tito Vespasiano, eles vão clamar. A quem? Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E o Senhor Jesus, cumprindo a profecia de Zacarias, ele vai vir e vai pisar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E o monte vai rachar. E ali ele vai salvar Israel. Olha que coisa maravilhosa. E ali ele vai fazer guerra contra o anticristo e contra a besta, o falso profeta, a besta da terra. E ali o Senhor Jesus, ele vai aniquilar todos os ímpios que estavam ali se levantando contra Israel. E depois dali vai ser implantado o milênio. Ali, por exemplo, que está relatado em Apocalipse capítulo 19, Jesus ele volta, cavalo branco, e ele volta com a vestimenta salpicada de sangue, justamente para se cumprir profecias. Porque o mesmo Israel, nessa ocasião já convertido, lá, eles vão olhar
e vão ver Jesus voltando, as feridas de Jesus, a ferida onde ele foi transpassado, para se cumprir profecias como esta aqui, quer ver? Ó? Aqui, ó, capítulo 23, versículo 35 adiante aqui, ó. Ó, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, né, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, tal. Aí, 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Aí o Jesus ele faz o lamento dele, né? Aqui, ó, 37, que é o versículo aqui pra gente, ó. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta seus pintos debaixo das asas, e tu não o quiseste. Aqui Deus falando todas as vezes que de forma até direta o próprio povo rejeitou a Deus. Entende? E Jesus foi uma dessas situações. Eu vim para aqueles que eram meus e os meus me rejeitaram. Não me receberam, né? Veio para que eram os seus e seus não receberam. Então, aí diz aqui, ó, eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então isso aqui é uma promessa que Jesus fez para eles. Vocês não vão me ver mais, até que vocês digam, bendito é que vem em nome do Senhor. É justamente lá, no deserto, já é o cercado, e eles vão clamar. Aí Jesus vai voltar, Apocalipse capítulo 19. Glória a Deus. Olha só, para você entender mais o contexto ainda, aqui ó, João capítulo 19, para você entender, porque, mas foi Israel que transpassou Jesus? De certa forma sim. Olha só, aqui ó, 31, 19, João 19, 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era preparação, né, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos, que se lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Porque por costume, lá na época, tá, pessoal, o crucificado ele ficava ali, às vezes dias, até ele morrer. Entendeu? Então, como era o grande dia de sábado, aquela coisa, os judeus pegaram e falaram o quê? Rogaram a Pilatos para que os soldados fossem quebrassem as pernas, porque quebrando as pernas dos que estavam crucificados, né, que eram os dois ladrões e o Senhor Jesus. Então, quebrando a perna, sufocaria, né, a parte ali, então eles iriam morrer bem mais rápido. Né, porque a respiração, quebrando a sustentação, a base, né, que são as pernas, aí morreria rápido. Então, eles pediram isso a Pilatos. Aí o Pilatos permitiu. Aqui, ó, 32. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado, com os dois ladrões, tá? Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Isso aqui ele vai falar mais abaixo. Uma outra profecia, que não podia ser quebrado osso algum. Entende? Então Jesus, o soldado olhou e viu que Jesus já estava morto. Aí o que o soldado fez? Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Então aqui, esse soldado, a mando de quem? A mando de Pilatos, a pedido de quem? A pedido dos próprios judeus. Por isso que a Bíblia fala. Aqui no profeta Zacarias, quer ver? Ó? O profeta Zacarias é Antigo Testamento, tá? Então ele estava profetizando aqui coisas que iriam acontecer, até mesmo depois desse acontecimento aqui que a gente viu. Aqui, ó, Zacarias capítulo 12, versículo 10, ó. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Ou seja,
Israel ali é super arrependido e olhando, né? Aqui, e olharão para mim, Apocalipse capítulo 19, Jesus vindo, aonde não só Israel, mas todo olho vai ver. Todo mundo, aonde tiver uma pessoa no mundo, vai ver Jesus vindo em grande glória. A quem transpassaram, justamente isso aqui, que foi justamente quem? Os judeus ali e clamando a Deus, e a profecia se cumprindo ali maravilhosamente na vida deles, e Israel ali sendo salvo, tá? Porque Deus ele prometeu na sua palavra que Israel seria salvo, então ele vai salvar Israel, pessoal. Entendeu? Então, para você ver como a Bíblia ela é maravilhosa. Nós fechamos aqui todas as partes. Agora vamos terminar de ler o João aqui para a gente poder fechar tudo direitinho aqui, ó. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um soldado furou o lado o seu lado com a lança e logo seu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Ó, presta atenção agora nos dois últimos versículos aqui, ó. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Justamente isso aqui, ó. O soldado ele poderia lá querendo cumprir a ordem lá do Pilatos e parece que está morto, mas não sei se está morto, não deixa quebrar logo a perna. Mas não fez porque tinha que se cumprir a profecia, tá? E depois uma outra profecia. Aqui, ó, 37. E novamente diz outra escritura: verão aquele que transpassaram. Fazendo menção o furo, né, que a lança fez, que o soldado fez, amando propriamente de quem? Dos judeus. Entendeu? Que é justamente o João aqui, ele está falando da profecia da Escritura, essa de Zacarias que a gente acabou de ver. Então, como você pode ver, a Bíblia, ela se completa. A Bíblia, ela se fecha. Então, você aprendeu hoje sobre essas coisas que hão de acontecer. E sim, às vezes tem pessoas que se chocam, sabe? Quando eu falo isso, pessoas às vezes se chocam. Eu fiz... Quando eu costumo perguntar para as pessoas, vem cá, quem foi o principal culpado de Jesus ser crucificado? Muitas pessoas falam, foi judeus, foram os romanos. Porque os romanos, eles exerceram a ação. O Pilatos, ele tinha que dar ordem. Mas o Pilatos, ele foi pressionado por quem? Pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos rabinos da época. Pelos judeus. Os judeus queriam ver Jesus morto. E esse erro, eles vão chorar amargamente lá. Porque eles vão ver. Por isso que Jesus, em Apocalipse 19, ele volta com a vestimenta dele salpicada de sangue. Para justamente testificar para eles que ele sempre foi quem ele disse que era. Jesus não foi um simples profeta. Jesus não foi, sabe, um simples mestre. Não. Jesus, ele era o próprio Filho de Deus. E Apocalipse 19 fecha isso aí de forma maravilhosa. E eles vão contemplar, eles vão clamar, aí Jesus vai vir, porque como Jesus ele havia falado, vocês só vão me ver de novo quando clamarem bendito aquele que vem em nome do Senhor. E eles vão clamar, aí Jesus volta para salvá-los. Ali do anticristo, que vai estar ali para poder, pronto para abocanhar, para destruir Israel, o Senhor Jesus chega e salva Israel. Maravilha, né? Então, meus queridos, é isso aí. Próximo estudo, a gente vai avançar mais um pouquinho. Tem algumas matérias que eu tenho que trazer para vocês aqui do canal, porque eu já passei na igreja e não passei para vocês depois entenderem todo o contexto. Então, até o nosso próximo estudo. Que Deus te abençoe e que isso tudo fique, sabe, gravado na sua vida. Porque assim como os judeus, eles rejeitaram Jesus, hoje muitas pessoas estão rejeitando o Senhor Jesus também, não é verdade? Muitas pessoas estão rejeitando. E ele é a salvação, gente. Quando o Senhor Jesus, ele verdadeiramente, ele entra na vida de alguém, ele muda essa vida. Ele transforma. E é a única maneira que eu e você nós temos de ir até Deus. É através de Jesus. Não é outro. Jesus, ele realmente é quem ele sempre disse que era. E tudo aquilo que ele falou já está acontecendo e vai acontecer. Então, por isso que a gente faz sempre esse apelo
Essas coisas terríveis, irmãos, que eu até mencionei aqui para vocês, sobre a questão da grande tribulação, Jesus falou que não vai haver sofrimento, nunca houve, nem jamais haverá. Eu falei para vocês aqui sobre duas calamidades que aconteceram, dois massacres que aconteceu com o povo de Israel. E o Senhor Jesus está alertando que na grande tribulação vai ser pior do que isso. E aí, aonde a gente fala para muita gente, vocês querem pagar para ver? Porque o arrebatamento da igreja, ele é iminente. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que ele pode acontecer a qualquer momento. E tem muita gente brincando, sabe? Porque depois que aconteceu o arrebatamento, né? Depois que acontecer a saída, a gente vai estudar isso melhor, de repente no próximo estudo, quando acontecer a saída, o anticristo ele vai se manifestar. A grande tribulação ela vai começar. Aí quem ficou vai ter que enfrentar toda a grande tribulação. Vai poder ser salvo ainda? Vai. Mas vai ser mais difícil. Tá? Porque a graça de Deus vai continuar sobre a vida das pessoas. Entendeu? Então a pessoa vai poder se consertar, se acertar com Deus. Mas a perseguição vai ser muito grande. As pessoas que não aceitarem a marca da besta, a gente vai estudar sobre a marca da besta. As pessoas que não aceitarem essa marca não vão poder comprar nem vender. Elas vão ser perseguidas. E se capturadas, vão ser torturadas e serão obrigadas a aceitar a marca. E se não aceitar a marca, serão torturadas e se permanecer até ali, elas vão ser mortas. Entende? A gente vai ver isso mais para frente com mais detalhes. Então vão ser coisas bárbaras. E você sabe que a pessoa que aceita a marca, acabou, está condenada. Então, a pessoa que se converter durante a grande tribulação, ela não vai aceitar a marca. Ela não vai, porque se ela aceitar a marca, ela sabe que ela está condenada ao inferno. A perdição, o lago de fogo, na Guiena. Ela vai estar condenada lá. Então, ela não vai aceitar. Então, vai ser uma perseguição terrível, fora os juízos de Deus que vão estar acontecendo na terra. 7 selos serão abertos, 7 trombetas serão tocadas, cada uma delas com um juízo. As 7 taças da ira, da cólera de Deus vão ser derramadas sobre a terra, fora toda a perseguição do anticristo. Será o verdadeiro inferno nessa terra. E Deus não quer que você fique para isso. Tá bom? Então, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida. Vou ficando por aqui, um grande abraço. E aqui está o estudo de semana passada, tá? Muito bacana esse estudo aqui, para você entender direitinho quais são os tipos de morte que existe. O que acontece quando a pessoa morre? O que acontece quando o ímpio, aquele que não é temente a Deus, ele morre? E o que acontece com aquele que é temente a Deus, que serve ao Senhor, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? O que acontece com ele? Para onde que a pessoa vai? A alma da pessoa. Quer saber de tudo? Assista esse vídeo aqui, ó. Vou ficando por aqui, um grande abraço, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.